Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Nosso encontro todos os domingos aqui na nossa TV União, pontualmente às 9 horas da manhã. Nosso programa é transmitido em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, pelas redes de TV a cabo e também pelo YouTube do Economic News Brasil, que lá você pode conferir as outras edições do nosso programa. Meu convidado de hoje é o empresário visionário Rodrigo Melo. Rodrigo é engenheiro elétrico, formação, fundou em 2008 a Croma Energia. Hoje, você escuta falar muito de energia renovável, mas Rodrigo já pensou isso lá atrás. Tanto que a Croma Energia é a primeira comercializadora de energia do Nordeste, com uma visão moderna, aplicada à gestão, comercialização, geração de energia. A empresa tem aliado tecnologia, expertise e otimização dos seus investimentos, que são números muito grandes. E aqui você vai conhecer. Meu amigo Rodrigo Melo, seja bem-vindo. Ô, Jacques, prazer enorme, obrigado pelas suas palavras, né? E é isso, a gente está nessa trajetória faz tempo que você acompanha, né? E Sim. fico feliz aqui de participar desse programa. Obrigado pelo convite. Porque realmente a população brasileira como um todo, acho que mundial, de um tempo para cá que se tornou mais efetivo essa palavra energia renovável, né? E a grande massa, se a gente falar em energia fotovoltaica, ainda nós temos que explicar um pouco, né? Agora, se falar em energia solar, todo mundo já sabe o que é. Mas antes de iniciar nessa pauta da Croma, Rodrigo, você fundou lá em 2008, né? Nosso telespectador quer conhecer um pouco da sua história primeiro, para depois nós entrarmos aí no projeto da Croma. Como foi o início da sua trajetória profissional? Houve alguém que te influenciou com essa tua vontade de empreender? Mas eu sou engenheiro eletricista, né? E sempre trabalhei no ramo de energia, acompanhei, né, o mercado, a gente sempre analisava as contas, né? E ficava sempre preocupado com aquilo ali, a gente não conseguia entender aqueles números, né? Chegava a conta de energia das empresas, a gente sempre achava que tinha alguma coisa errada ali e que poderia reduzir. E não tinha essa cultura, né? A gente chegava numa indústria, por exemplo, era muito comum se fosse cotar um prego, um parafuso, o cara cotava com até na China, né? Hum, Mesmo em 2008. Mas hum. a conta de energia ninguém olhava. E ali passava-se um caminhão de coisas naquele negócio, né? E a gente sempre olhava aquilo e dizia, rapaz, como é que pode contas expressivas, né? Empresas onde a conta de energia está ali entre as três maiores despesas, e não tinha ninguém para olhar aquilo ali com um olho clínico, para dizer, olha, vai por aí, muda isso aqui tem uma chance, ali pode ser um bom negócio. E aí a gente mergulhou nesse mercado, identificando várias oportunidades, várias chances de redução, né? De economia, e foi crescendo nesse sentido. Aí que abriu o Mercado Livre, né? O Mercado Livre começou, antigamente você não tinha opção, as indústrias de eletrodomésticos não tinham opção, e aí foi que abriu-se o mercado, que na realidade a palavra Mercado Livre só existe no Brasil. É o mercado de energia, né? No mundo todo, o mundo todo é livre, né? Só aqui que tem esse negócio, se um é livre, o outro deve ser o quê? O preso, né? Onde Se você é deduz isso. obrigado, né? Exato. A palavra livre já soa bem, né? É. Já soa como uma música. E ali a gente identificava uma oportunidade, a gente via também que a energia no Nordeste era um patinho feio, sabe? O Nordeste não tinha muita energia em 2008, e os consumidores tinham dificuldade de comprar de geradores, a maioria dos geradores estavam PCHs, biomassa, estavam no eixo Sudeste, e a gente entendia que tinha que ser feito um trabalho focado no Norte e Mas em Nordeste. 2008, Lá, Rodrigo, você já começou a produzir? não, em 2008 a gente começou com o trade, a gente começou a identificar onde tinha energia aqui, quem tinha sobrando, quem estava gerando, e aí a gente, e quem consumia. Então foi fazendo essa costura,
E eu tenho clientes, inclusive aí do Ceará, desde 2008 são meu cliente, né? Eu fico muito feliz com isso, porque são clientes que são mais do que clientes, são amigos, né? A gente atende aí, por exemplo, a TBM, a Cimento Apodi, a Durametal, várias empresas, a Cearense. Então, a gente tem um carinho especial pelo Ceará. E como todo cearense é muito visionário, né? Então, a gente Inclusive, rodava o você já Nordeste é todo. cearense, né? Eu também, fui coroado com o O título de título de cidadão cidadão. cearense que eu levo para tudo que é lugar, né? Inclusive em Pernambuco, onde eu resido, né? Eu falo muito que eu sou cearense, quando o pessoal fala bem do Ceará, opa, obrigado. Eu dou meu obrigado e pego carona nisso, né? Nesse empreendedorismo, né? Mas é isso, a gente começou como trade, né? E aí a gente dava muito trabalho, a gente tinha que visitar, rodar muito, como você sabe, a vida da gente era dentro do avião, dentro de um carro. Eu costumo dizer que você, quando vai prender energia em São Paulo, você pega uma rodovia totalmente asfaltada, com 6 faixas, e vai e volta no mesmo dia e visita 30 empresas, né? Aqui você pega Já uma fiz muito essa estrada. rota vendendo meus softwares pelaquela Pois, região. pois é, aqui não, aqui você roda umas 3 horas, numa estrada não tão grande, e vai vender um meguinha ali, um meguinha lá, atender uma indústria ou outra. Então tem que ter chão, você tem que rodar. Rodrigo, mas como foi que você chegou ao momento que virou ali a chave e disse: eu vou produzir a minha energia? Pois é, na realidade a gente ficou muito focado em trading e a gente perdeu mesmo, não olhou quando o boom da energia eólica apareceu, né? A gente tinha muitos relacionamentos, esse pessoal que tem terras e ventos, e fazendas de camarão, por exemplo, e a gente não entrou, não encarou de cabeça aquela fonte. A gente ficou fazendo comercialização. Eu costumo dizer que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Talvez naquele momento não fosse o meu momento de entrar em geração e se eu entrasse fosse errado. Mas quando veio a fonte solar, eu disse, não, eu já fechei os olhos da primeira onda da eólica, apesar de atender muitas indústrias eólicas, mas não nossa. Mas na solar eu vou criar um time focado nisso. E assim foi feito. Criei um time específico para isso. E a coisa foi crescendo numa velocidade enorme, né? A gente começou a fazer plantas pequenas, depois daqui a pouco grandes, enormes. Vamos chegar em 500 mega em maio do ano que vem, é um número realmente significativo, né? Desses 500 mega, a gente tem 162 mega aí no Ceará, Para o em nosso Apo. telespectador poder entender, a energia hoje que você produz iluminaria uma cidade de quantos habitantes? A gente chegando nesses 500 mega, a gente chega a praticamente Fortaleza e talvez Recife, uma parte de Recife, né? Pronto. Então, dá dá Telespectador, para para você alimentar. entender o que é a magnitude da Croma Energia hoje, a energia que hoje ela produz através da energia solar, que é a energia fotovoltaica, daria para iluminar uma cidade, uma metrópole como Fortaleza. Não é pouca coisa. Isso. Pois é. E aí a gente fica. A fonte solar é uma fonte já que se dá muita alegria para quem faz, né? Porque geralmente está no sertão, está numa região carente e a empregabilidade é enorme. Você tem, enquanto a fonte eólica, você vai lá, é pouca gente, é um guindaste, enfim, na fonte solar a montagem é realmente manual dos painéis, então você tem uma empregabilidade enorme e aquilo ali transforma uma cidade, né? Foi feito assim em Quixerê, no primeiro planta de 162 megas, e está sendo agora em Jaguaruana, numa planta de 250 megas, onde nós estamos concluindo agora em outubro, e por aí vai. Depois tem um aqui em Garanhuns, que a gente já começou e também vamos acabar em maio, e espero que isso continue, né? A gente costuma dizer que uma fonte solar é uma fonte muito democrática, né? Ela, além de empregar durante a obra, ela deixa um legado enorme de qualificação de mão de obra, e um legado enorme do corpo técnico que fica depois na planta, que geralmente tem uma faixa salarial acima da média da cidade, né? Rodrigo, você montou a Croma do zero. Você Isso. começou, como disse aí, com trading, né, intermediando aí a venda de energia, e hoje você produz a sua própria energia. Para o nosso telespectador que está nos assistindo
aquele empreendedor, vamos chamar assim, de empreendedor maduro, e aquele também que está iniciando. Qual foi, assim, a maior dificuldade, você como engenheiro na área de eletricidade, né, trabalhar com a gestão do negócio? Gestão é processo, né? Gestão são pessoas, gestão, mas o que é interessante, Jackson, é que eu não consigo entender, a gente como nordestino, o empreendedor ele tem que ser um bom vendedor, né? É difícil você ganhar e crescer, principalmente aqui no Nordeste, pessoa chata, muito travada, muito séria, né? E isso os paulistas me ajudaram nesse cenário, né? Eles me ajudaram muito, porque eu tenho um exemplo de um grande empresário daqui, foi tentar ser recebido numa empresa em São Paulo de vender energia e simplesmente o cara tratou ele como se fosse um, não sabia quem era, né? Tipo assim, não é nem se não saber, mas ele tratou de uma maneira que o cara disse, rapaz, nunca mais eu volto lá. Então, aí a gente não, a gente tem essa, a gente identifica, se identifica, né? A gente tem esse jeito de ser, a gente gosta de tratar com gente, eu gosto quando um cliente liga para mim pessoalmente, eu gosto quando o cliente liga para mim no domingo, aí que eu gosto mesmo, aí que eu atendo feliz, porque eu sinto que ali eu sou alguém diferente, sabe? Então, esse é o ponto importante que a gente deixa nessa nossa trajetória, né? Não é à toa que nós temos clientes desde o início, estamos com eles até agora e espero continuar essa parceria para sempre. E é o que a gente faz, a energia, a gente ter focado nisso. Tem muita gente também que faz energia e faz outra coisa, fica diversificando. Não, a energia tem que ter foco, a energia tem que ter muita resiliência, a energia tem que você saber que é um item super importante para você e principalmente para quem você fornece. Então, por aí vai. São vários requisitos que fazem com que a gente continue nesse nosso processo de crescimento. Rodrigo, para o nosso telespectador poder entender, como funciona a estrutura de uma usina? Porque às vezes usina, quando a gente fala, pensa logo numa fábrica ali, na usina de cana-de-açúcar. Não, é uma usina de energia elétrica fotovoltaica. Eu brinco até com minha esposa, quando disse, você foi feliz, né? Se casou com um usineiro, né? Ah, É, eu sou usineiro, usina solar, né? vamos lá, Nem não é de detalhe, né? cana-de-açúcar. Porque na época, não, teve um bom casamento, era com um usineiro, né? Então ela É, aceitou. é. Mas é uma brincadeira que eu faço, mas principalmente você tem que Agora o cara identificar tem uma banca de os, revista, ele é banqueiro, né? banqueiro também, também é a questão de ponto de vista, né? É. Mas é isso. Mas a pessoa tem, primeiro para a pessoa ter que identificar, não é assim. Geralmente, quando a gente começou nesse processo, eu recebi muita ligação, sabe, Jacques? O pessoal, papai tem uma fazenda aqui no interior e eu quero fazer energia solar. Era direto isso. Eu disse, ó, veja bem, eu sou seu amigo, não sou seu inimigo. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu verificar se realmente tem a vocação necessária para isto, não é? E o que é que tem a vocação o que é a vocação Porque necessária? quando a energia É eólica, é o vento. E na solar é o quê? isso. A solar, você tem que ter, primeiro, uma irradiação boa, tá? Então, você tem um mapeamento da irradiação. A topografia é super importante por causa do sombreamento. Então, você também tem que ter uma topografia interessante. Você tem que ter um ponto de conexão que escoe essa energia. Esse é o maior gargalo do Brasil hoje. São os pontos de conexão, né? São raros e você tem ali. Você quer, às vezes, você tem uma irradiação enorme, você tem uma área enorme, mas você não pode escoar toda aquela energia. Por quê? Porque a rede naquele ponto não permite que você escoe isto, né? Então você tem que ter, também a área tem que ser uma área segura, né? Que você vai, afinal de contas, você vai investir não sei quantos milhões de reais nesse parque, então você tem que ter uma segurança, você tem que ter uma área que você com uma situação e principalmente um estado que esteja de mão dadas com você para lhe ajudar também incentivos para que você desenvolva. Isso o Ceará faz muito bem, né? O Ceará nos acolhe, nós já fizemos um projeto lá, estamos no segundo, e é um povo trabalhador. Também não adiantar você ir para um lugar que o pessoal não gosta de trabalhar, né? Porque dá trabalho e é rápido, né? A Croma, você preza muito, pelo que acompanha o seu trabalho, acompanha a empresa, você preza muito pela transparência na Croma. Isso, Inclusive, mesmo não sendo uma empresa de capital aberto, você tem o seu conselho de administração. isso. Como partiu essa ideia e como é a sua visão de governança depois da implantação do conselho? Olha, o conselho, ele está muito atrelado à cultura da empresa.
sabe? Então você ter um CEO só que defende aquela cultura, você tendo um conselho, o conselho tem que estar muito alinhado. O conselho tem que estar, lógico que há discussões, lógico que há divergências, isso é importante também para se crescer, né? Mas a cultura é mais importante. Então, parte do conselho, essa cultura, o profissionalismo e principalmente o planejamento de futuro, né? Que no Brasil você planeja o futuro, parece que tem que ter Aí eu fico brincando assim que a gente planeja o futuro quase toda semana, né? Porque é importante você estar sempre revisitando isso, né? Para se adequar aí às mudanças e no mercado de energia mais ainda. Então, um conselho tem que ser unido, um conselho tem que ter essa visão, e um conselho tem que passar esse recado para as pessoas, os demais colaboradores, né? E aí, maior é entregar, né? Não adianta a gente ficar conversando, eu costumo dizer, a gente, ó, não adianta a gente ficar muito conversando aqui, não, que a gente tem que entregar. Nós temos compromissos, e esses compromissos sérios, e a gente precisa entregar, antecipar e se adequar a todos os processos que precisam se ajustar no meio do caminho, né? Rodrigo, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, que também abrange Natal, Rio Grande do Norte e outras cidades, né? Qual é o volume de investimento nos últimos meses, ou desde o último ano, que a Croma vem realizando? É um número muito substancial, como eu disse no começo do programa, né? Que você vê do Recife, né, do Pernambuco, investir no Ceará, é um volume muito expressivo. Hoje, com a nova planta concluída lá em Jaguaruana, esse volume chega a 2 bilhões? Chega, a gente vai. Nós estamos investindo 2 bilhões, né? 2 bilhões. A gente chega em 2 bilhões em maio do ano que vem. Então, é um exercício grande, esforço grande, e antes de tudo, acreditar, né? Acreditar no Nordeste, acreditar Na economia do país, né? na economia e na transição energética, né? Energia renovável, né? No sol, né? Eu me lembro quando a gente fez a primeira planta em Apodi, eu fui numa reunião com o pessoal da Noruega, inclusive que Xerê no meio do Ceará, né? Era o recorde mundial de câncer de pele, para você ter ideia, né? E aquilo ali, naquele momento, me ajudou, porque eu estava na Noruega e o cara perguntou se tinha sol, né? E eu peguei a reportagem dizendo que era a cidade que tinha o maior índice de câncer de pele do Brasil. Eu transformei aquela notícia ruim numa notícia boa, e aí não precisa mais explicar nada, né? Enquanto Então, uns choram, tem outros vendendo lenço, né? por aí, né? É. Então, aquele momento eu disse, olha, a gente é isso, é isso que a gente defende, é isso que a gente acredita. A fonte solar, a fonte solar que está sempre mudando, os painéis estão ficando mais modernos, vai entrar a bateria, é uma realidade. Acabei de vir de Munique, da feira Eu já ia te da perguntar Intersolar. como é que É, foi essa feira. Rodrigo Melo é, acabou de chegar da maior feira mundial, representando lá o Brasil, de tecnologias de energias renováveis. Rodrigo, como é que foi o É, evento? tava lá Jurado de Picanço, né? Tava lá. Rapaz, é um evento que você anda por dia 20 quilômetros, pra você ter ideia, né? E você tem que ser muito focado, porque senão você acaba meio perdidão lá. É muito grande, né? Mas deu para entender, a gente viu claramente que praticamente todos os fabricantes estão botando baterias na visitação. A gente viu muito disso, muito disso. Então, isso é uma realidade, não é nem futuro, é uma necessidade, e isso vai acontecer. Não tem para quê, tá? Isso aí é só uma questão de tempo. A aplicação dessa bateria é focada na mobilidade urbana? A bateria, ela tem vários aspectos. Um é o mais óbvio, né, que é você acumular a energia gerada num certo horário para jogar no outro horário, né? Esse é o mais fácil de entender. Outro é você ter qualidade na rede, estabilizar. Às vezes você está num local onde cada vez mais tem uma variação de tensão muito grande, cada vez mais as empresas são muito modernas, os equipamentos são muito modernos, então quando tem uma variação grande de energia, praticamente a fábrica para, porque alguns equipamentos travam. Então, o banco de bateria vem para isso também, aumentar a qualidade da energia, a segurança dos processos. E tem várias aplicações, várias aplicações. Então quer dizer que o que aquela cidadã disse na última década que iam se estocar vento, nós vamos estocar agora sol.
Eu escuto isso direto, né? Mas eu escuto isso direto. Mas, acertou, atirou no que viu, acertou no que não viu, né, Jackson? Mas é por aí. Rodrigo, a Croma pensa em investir em postos de recarga? Sim, Você esse é já um pensou projeto nisso? nosso. É um projeto, a gente veio da China agora, mandei aqui para a China. Lá, os novos carros chineses, 57% são elétricos. É difícil, então, aqui para nós, quem tem um carro elétrico, eu tenho. Quando você trocar, é muito difícil você voltar para combustão, né? Eu É uma também experiência tenho, não bem dá não. agradável, né? É. É uma experiência bem agradável e você tem muito carro elétrico agora, né, principalmente em esses carros que estão fazendo, prestando serviços aí na rua, né? E aí o cara precisa ter um carregamento rápido. Ele pode carregar na casa dele à noite, pode, mas ele vai passar a noite toda carregado e muito provavelmente o custo da energia vai ser mais caro do que a gente vai botar no posto, tá? Então ele vai chegar no posto, vai carregar em 15 minutos, meia hora no máximo, e vai pagar menos. Então esse é um projeto que a gente realmente está desenvolvendo. Não é rápido, porque os postos também precisam se adequar, porque para você ter um carregamento rápido, você precisa ter uma potência um pouco maior, e alguns postos precisam fazer um certo investimento. A gente está Seria fazendo, tipo aqueles conversando que com é um que vários. já foi implementado no Rio de Janeiro? É, por aí. Algumas cidades, São Paulo já tem um supercharger, chama de supercarregamento, né? É. Ele não pode, ele tem que ser no local fácil e não pode ter fila, né, Jackson? Porque se tiver fila, perde o sentido. Você tem que ser rápido, né? Então você tem lá um carregamento para 4 carros ao mesmo tempo, né? Então, que o pessoal vai botar aqui, e tem que ter um custo mais barato do que você carregar na sua casa. Uhum. E a gente entende que os aplicativos é que são os grandes clientes para isso, tá? Porque a classe alta que tem, é difícil ela sair da rua para carregar. Geralmente É, carrega em casa. eu carrego em casa. Mas por enquanto, né? Daqui a pouco, se o prédio todo for elétrico, você não vai conseguir mais carregar na sua casa, né? É, Vai porque não foi começar, preparado para aquilo, né? exato, não está preparado para aquilo, não tem ajuste, aí sim vai ter a necessidade. Aí tem que Agora, ser um cada serviço rápido, um prédio, serviço de qualidade. agora cada prédio pode ter uma estação dessa, né? Também, Comum. também. Também. Aí teria que ser planejado isso durante a obra, né? É mais um mercado aí para se abrir. E é energia no Mercado Livre, né? Porque a energia tem que ser mais barata. Rodrigo, então falando dessa feira que você foi, eu quero lhe perguntar, quais são os próximos passos estratégicos que você vê para a Croma para os próximos anos? Olha, a gente está na expectativa da abertura do mercado para baixa tensão. Para você ter a ideia, Jackson, enquanto no Brasil vou dar uma estimada aqui, estimamos assim, 500 mil consumidores em alta tensão, em baixa, isso é 10 milhões. Tá? Para você ter a diferença do que é isso, né? Então, o Brasil é um país residencial forte. Então, com essa abertura de mercado que o ministro já está sinalizando para 2027, você vai poder, na sua casa, você vai poder comprar uma energia, você vai poder escolher o tipo de energia. Por exemplo, você pode, feito nos Estados Unidos você pode ter consciência e pagar um pouco mais caro se a energia for renovável. Você vai dizer, olha, aqui pelo custo, eu pago mais caro porque eu sei que o dinheiro está sendo destinado para uma usina de fontes renováveis, né? Então, surge uma série de mercados por trás disso, uma série de oportunidades. Você pode comprar uma energia que, num certo horário, seja mais barato do que no outro, porque você não usa esse horário para isso. Então, isso vai se adequando. Por exemplo, você tem uma casa de campo. Você pode comprar uma energia onde durante o fim de semana for mais barato. Por quê? Porque você dificilmente usará uma casa de campo, uma casa de praia durante a semana, né? Na prática, você vai usar muito mais no fim de semana. Então, existe uma série de customizações de produtos que saem por trás dessa abertura de mercado. Que quem tiver largar na frente, quem tiver antenado para isso, vai saber ganhar dinheiro. É porque existe um varejo muito grande. Às vezes a pessoa diz, não, minha conta de energia é R$ 800. Não, não compensa eu ir com energia, ela para o Mercado Livre, não compensa eu botar uma energia solar. É.
Existe esse pensamento, isso vai sempre existir, tá? No mundo todo existe 3 a 5% que são pessoas que são. Porque se você chegar, tem um óculos aqui melhor do que o seu, que está na câmera, ele não vai querer o óculos antigo dele, que ele está acostumado com isso e tal. Então, isso faz parte do cinema. Mas Mas isso na, também é em função da burocracia que hoje existe? também, a discussão da burocracia, medo do novo, receio, né? Mas isso com o tempo a gente vai vencendo, né? Vai convencendo, vai observando, né? E aí ele vai vendo o que o amigo dele tem, que o parente dele tem, que o primo dele tem, e aí ele vai dizer, rapaz, eu vou tentar isso, né? E aí, depois que as coisas se acontecem, e que acontecem com qualidade, com bom atendimento e com economia, aí as coisas ficam fáceis, né? Então quer dizer que hoje, na Croma, eu acompanho, você tinha a venda da energia no atacado. Então Isso. hoje você já estruturou um departamento de venda de energia no varejo, é isso? Do varejo. Hoje já atendemos algumas pequenas indústrias, postos de gasolinas, por exemplo. Não, eu digo a pessoa É, física. pessoa física ainda não pode. É isso que a gente está esperando. Há uma regulação para que em 2027 se abra esse mercado. E ele vai se abrir, tá, Jacques? Se não for em 2027, vai ser 2028. Isso a gente tem plena. Isso vai se abrir porque é fácil, não é difícil. Já existe em vários lugares do mundo. Então, no Brasil não vai ser o primeiro, também não vai ser o último. Então, estamos no caminho certo. Então eu vejo que as concessionárias hoje, tipo Enel, ela vai ter uma concessão basicamente só para cabeamento. Ela vai ser responsável pelo frete, né? O É, transporte, né? Então, ela vai ser responsável pelo frete e o transporte, pela qualidade também desse frete, né? E vai melhorar até no foco dela, né? porque Porque hoje ela ela vai. tem o frete e tem a exclusividade da venda. Isso. Então, ela vai só É. mesmo trabalhar na transmissão, podemos dizer assim, Pois é, na tem entrega, na logística. distribuidoras. Isso é um ponto de vista tão, é tão engraçado que eu converso com algumas distribuidoras, elas adoram essa ideia. É menos um problema para ela, ela fica focada no frete, ela fica focada na qualidade do serviço, ela fica focada nisso, 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 né? Já outras já não gostam. Não, porque prefiro ficar com tudo, tal. Então, vamos ver, né? O que é que vai É, porque acontecer aí. casos daqueles que têm acontecido recente em São Paulo, que ficam não sei quantos dias sem energia, ali é problema de É, logística, não é de produção. isso, isso, isso. E aí a energia pode estar atrapalhando o foco dele nisso, né? Pode estar atrapalhando o foco nele nisso, né? Ele vai ter que trabalhar com energia, qualidade da energia, aí vem também banco de baterias também, aí vem também investimento em novas linhas, né? Em novos cabeamentos, né? Embutir alguns cabos, transformadores, né? Eu acabei de vir de Munique lá, você não vê um transformador no meio da rua, tá? Você não vê um transformador no meio da rua, pode procurar, você não acha, não vai achar. E tá tudo lá. Os cabos estão lá, o transformador está lá, e tudo funciona. Mas você pode olhar para cima, você não vê. Na Europa é difícil você ver. Então, é isso. É por aí. Rodrigo, eu sei da sua agenda corrida, e agradeço podermos ter tido esse nosso bate-papo. Quero depois que você venha para conversarmos mais, porque é um assunto complexo e aqui nós temos o dever de explicar para o nosso telespectador cada ponto. Né? Um dia desse, conversando aqui com o Igor Queiroz, ele falou um termo lá relacionado à indústria. Eu disse, você falou, explica agora para o nosso leitor, o nosso É, telespectador, né? Então, eu quero depois bater um papo contigo, mais profundo sobre um trabalho, de como é que se estrutura uma indústria, né? Uma usina, aliás, uma usina que às vezes é muito bonito na foto, né? Mas dá um trabalhão, verdade. né? É isso aí. Depois que está pronto, né? Tranquilo, Vira, né? depois que está pronto, vira até atração turística. Pois é, mas tem por trás daquilo ali toda uma história, né? E é isso. E será sempre um prazer, viu, Jacques? Sempre um prazer falar com você. E é isso, eu admiro demais o trabalho que você desenvolve aí. É um trabalho muito educativo e a gente conta conosco. Muito obrigado pelo apoio de sempre. A Croma, desde o início, é apoiadora do nosso projeto do Economic News Brasil, em que aqui nós estamos levando aí os nossos leitores do Brasil todo, conteúdos realmente de valor,
graças a apoiadores e visionários como o Rodrigo Melo, que apoiam iniciativas de conteúdos sérios, né, Rodrigo? De que realmente, como você disse, educativos para os empresários e empreendedores de qualquer nível. Para mim, não existe o grande ou o pequeno, existe o empreendedor, né? Às vezes tem pessoas que fazem diferença. Às vezes você tem hoje o micro, que amanhã ele pode ser uma potência. E hoje você pode ter um empresário que é uma potência e ninguém sabe se amanhã ele errar, ele pode voltar a ser um micro, né? Verdade. Então, Empreender no Brasil é um desafio diário, né? é um E desafio, é isso. né? De segurança jurídica, de tudo, né? É um campeonato que o juiz ali sempre está mudando as regras e sem avisar. E às vezes até É isso parando aí. o jogo, e às vezes até parando o jogo arbitrariamente. Verdade. E não tem vá, Conversa, não, né? Não tem vá, é, não. conversamos com o Rodrigo Melo, fundador e CEO da Croma Energia, a maior empresa do Nordeste em geração de energias renováveis através de energia solar, fotovoltaica. Rodrigo, agradeço, seja bem-vindo da sua viagem e boas implementações e das novidades que você trouxe de Viena. Obrigado. Um Obrigado, abraço. abraço, tchau.